Beleza. Gente, vou jogar o celular para lá. É, como é que nós estamos aí, com relação a esses dois temas que a gente viu na aula passada, que é o gênero e plural? Queria ouvir de vocês assim, tá tudo bem? Tá tudo mais ou menos? João, eu tenho anotado aqui. Aí, tipo, se você for perguntar, ou tipo, fazer exercício, eu logicamente vou ter que ler para relembrar, mas tá indo. Tá indo? É porque eu sou muito de ler enquanto para estudar, então eu tenho que ficar lendo para estudar. Mas tá Certo. indo. Tá. Tá indo também. Só Tá indo. aqueles exercícios que tu mandou lá no grupo, eu errei a maioria. É meio. Não tem muita lógica mesmo. Então, errar nesse tipo de exercício é normal. Tá bem. A única lógica que tem, pessoal, é essa terminação EN para o feminino. Essa sim é quase certo assim que o plural feminino vai ser desse modo. São raros os casos que não é assim. Bom, se tá indo, é isso que é importante. Precisa avançar de alguma maneira, assim. Eu vou então revisar rapidinho com vocês. Revisar não, só tomar assim o plural de algumas palavras, só para a gente poder ver de novo o tema aqui, antes da gente seguir, porque nós temos hoje um tema também novo e que causa bastante polêmica. Hum, Vou mostrar para vocês daqui a pouco por que que o alemão é uma língua declinada. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Causa muita surpresa essa aula. Antes disso, só vou abrir aqui para a gente poder fazer um pouco, retomar um pouco o plural dessas palavras. Só essas daqui mesmo da tirinha. Leute, wir haben hier ein Bild. Tinha falado, Bárbara, da palavra Bild. Wir haben hier ein Bild. Und wir haben hier viele Objekte. Vários objetos. Wir finden die Objekte im Büro. So, sie sind Büroobjekte. São objetos de escritório. Rapidão. Wir haben zum Beispiel der Laptop. Vocês conseguiriam lembrar qual é o plural dessa palavra? Lembrando que é uma palavra estrangeira, Conhece, né? com F. Boa. Gente, palavras estrangeiras assim, que não foram alemãizadas, por assim dizer, elas vão manter sempre o S. Tem, por exemplo, der Job, die Jobs. Estava encontrando a cada. Das Team, de teams, de time mesmo. Essa categoria de palavra que vai ganhar sempre esse plural em S. Palavras estrangeiras que estão escritas como na língua original. Então tá igual, escrito igualzinho no inglês. Anschließend, em seguida, the email. É o mesmo caso anterior, né, gente? De novo, uma palavra estrangeira, então o plural vai ser the emails. Em seguida, handy, das handy, no plural, the handies. Essas três palavras, pessoal, são três palavras que são estrangeirismos que o alemão absorveu e não mudou a maneira de escrever. Por isso, o plural fica sendo plural em S. Reparem que isso não tem nada a ver com o gênero nesse caso, né? A gente tem para todo gosto aqui. Der Laptop, die E-mail e das Handy. Em seguida, de SMS, a mesma regra que a gente aplica para os estrangeirismos também se aplica para abreviaturas. Abkürzung, eles chamam de Abkürzung. A abreviatura, a abreviação. Então, plural ficaria de SMS. Nós. Quatro, quer dizer, três estrangeirismos e uma abreviatura. Todos com plural em S. Em seguida, Briefmarke,
Agora a gente tem uma palavra realmente alemã, dá para perceber. E é uma palavra no feminino, tá aqui o vermelhinho, então die Briefmarke. A regra do plural no feminino, gente, é quase, quase, quase sempre um EN ou somente um N quando tiver o E aqui já escrito. Então, plural de Briefmarken, simplesmente. Rechnung, de novo uma palavra no feminino. Cuidado com a pronúncia dessas palavras terminadas em UNG, porque o G é mudo. O plural, como sempre, vai ganhar um EN, então, de Rechnungen. Aí no plural, o G é pronunciado. Gente, essas duas terminações são terminações típicas do feminino. Então, para estudar assim aquela temática do gênero das palavras, né, pela terminação, a gente tem a terminação em E, que é muitas vezes feminina, e a terminação UNG, que é quase sempre. Eu conheço uma palavra só que não é feminino com UNG. Só uma. Rechnung, portanto, plural de Rechnungen. Das Telefon, alguém se lembra do plural? De telefone, com E no final. Ja, de telefone. Ganz gut, danke. É um pluralzinho com E. Falei para vocês assim que a letra E ela compõe sempre plural em alemão. Às vezes ela entra na palavra no plural, às vezes ela já está no singular e o plural aproveita esse E de alguma maneira. Às vezes ela entra no fim da palavra junto de alguma outra consoante, como R ou como N, no caso do feminino. Em seguida, das formular, que é um cognato, formulário mesmo. Bom, o plural dessa palavra, assim como telefone, você acrescenta só um E no fim, então fica de formular. Lembrando, esse plural de acréscimo de E está muito presente nas palavras masculinas e neutras. Só o Ezinho, né? Acrescentar só o Ezinho. Em seguida, esse aqui é um peguinha bom. Der Drucker, a impressora. É um peguinha, hein? Alguém se lembra como é o plural? De Der Drucker? Filosofia, eu acho que é a mesma coisa. Ja, perfect. Perfect. Der Drucker, a impressora. Die Drucker, as impressoras. Idêntico. Gente, essas palavras terminadas em ER, que são masculinas já, vou até abrir um Word pra gente. Elas têm sempre esse plural igual ao singular. Lembrem-se que eu falei para vocês que essa terminação em ER, ela compõe muito as profissões, as ocupações do masculino. Então, por exemplo, o pesquisador, der Wissenschaftler. Masculino, terminação em ER. Vai ter como plural die Wissenschaftler. Essa palavra é grande, né? Assusta. Não é menorzinho. Der Lehrer, o professor. O plural é die Lehrer. Quer dizer, tentem ir percebendo como as regras vão se acumulando, se apoiando, né? Primeira, essa terminação em ER costuma ser masculina. Segundo, o plural, nesse tipo de caso, ele é idêntico ao singular. E aí, terceiro, se a gente vê um die Lehrer desse jeito, a gente tem que se lembrar que a terminação em ER tem essas regras para a gente não confundir com a professora. Se lembrar que a função desempenhada por mulher vai ser die Lehrerin. Então a gente pode ler die Lehrer e achar que é a professora, por causa do die. Mas Nossa, é é, verdade. mas é professor no plural, os professores. Nossa, agora eu fiquei muito confusa. Como é que eu vou diferenciar? Ah, entendi. Aí quando for feminino, coloca o ler aí. Exato. Nossa, é uma coisa boba, mas que trava a cabeça da gente. Ela confunde bem no começo, viu?
Muitas vezes a gente tem que prestar atenção no artigo aqui para não errar se é singular ou plural. Então, viu essa terminação ER com DI? Levanta a orelha. A gente pode estar lidando com esse tipo de caso aqui, que é o plural igual ao singular. Algumas palavras que não têm nada a ver com as funções, mas também terminam em ER. Der Drucker está aqui. Der Fehler, que é o erro. Por hora essas. Der Drucker vai ficar die Drucker, igual você falou, Bárbara. Der Fehler, noch einmal, die Fehler, os erros. Ops, perdão. Para pegar um caso que não é masculino, né, vou colocar um gênero neutro também, tem das Fenster, die Fenster. Fenster é a janela. Então, de novo, o ER no fim. Então, aí se fosse feminino seria. Pera, o que que faz? A janela, entendi. Não é a profissão. Isso. Mas já que você perguntou, vamos lá. Die Lehrerin. Aí o plural seria com o clássico do feminino, né, que é o EN. Fica die Lehrerinnen. Com dobra de consoante, mas é o EN. Pera, o que é isso que você escreveu? Seria as professoras? Ja, perfekt. Nossa, então não é que no inglês que não. Porque o inglês, tipo, o plural é para todos, assim. Não existe diferença de sexo. No alemão tem. Tem diferença, tem diferença. Alguém me perguntou isso, não sei se era a Sofia ou se foi outra turma, mas tem diferença mesmo. Eu sempre escrevo para vocês assim, die Studentinnen. Escrevo de vez em quando lá para vocês assim, Hallo, Studentinnen. Estudantes mulheres, né? Quando que você usa isso em alemão? Bom, no caso aqui, a turma inteira de vocês é de mulheres. Então, eu posso escrever assim. Quando a turma é mista, geralmente eles fazem como em português, né? Coloca o masculino. Ficaria Hallo Studenten, assim. Mas no caso de vocês é uma turma só de mulheres, eu escrevo assim, Hallo Studentinnen. Então, quando for plural de mulher. Tá. Boa. Oh, Die mas Maus. então quando for plural de mulher, perdão, eu só dobro a outra palavra, a outra letra? Porque o Isso. EN é o final, aí eu dobro o que vem antes. É, é o seguinte, essa terminação em EN aqui, do plural feminino, ele serve para assim, quase todas as palavras do feminino. Agora, quando envolve profissão, Bárbara, aí geralmente termina em IN, por exemplo. Quando envolve o quê? Cortou? Quando envolve profissão, sempre vai ter esse IN no fim da profissão desempenhada por mulher. Por exemplo, de Biologin. Aí, por causa desse IN no fim, a gente tem que fazer uma dobra de consoante. De Biologinen, as biólogas. O seu caso aí, você é uma fast da, né? Você está quase lá. Tia Ärztin. Tia é animal, Ärztin médica. Médica dos animais. O plural vai ficar lá de Tia Ärztinnen. As veterinárias. E o feminino eu coloco e no final. Ah, entendi. É o feminino no singular e o feminino no plural. Exato, exatamente. Meu Deus, tá, beleza. Obrigada. Nada, se fosse masculino seria Tia Arzt. Assim, sem o IN, sem o trema também. Tia Arzt. Em seguida,
Die Maus. Gente, isso aqui é mais um peguinho, eu vou fazer isso para vocês. Poucas palavras em alemão no feminino têm esse plural, que é o plural com e no fim e trema, mas existem alguns. Então fica aqui die Mäuse. Die Maus, die Mäuse. Esse é um plural que acontece muito em palavras masculinas e neutras, mas existem algumas no feminino, algumas poucas que também formam plural assim. Em seguida, der Computer oder der Computer. Alguém lembra o plural? É esse mesmo. Não? Não, é o mesmo. A regra é essa, viu? Terminação em ER, palavras masculinas ou neutras, vai ser igual. Der Computer, die Computer. Der Stift. E. Stift. Boa, die Stifte. Um plural típico do masculino também. Das Notizbuch. Que nem o Bush mesmo, né? Só coloca a trema e o ER? Isso mesmo. Fica de Notizbücher. Com essa pronúncia meio estranha. Ou de Bücher. Bush. Der Kalender. De novo, né? Meio três, assim, masculino com ER no fim. Fica igual. De Kalender. E por último, a tela. Der Bildschirm. Bildschirmer. Schimmer. Não é? Isso mesmo, certíssimo. Bildschirme. Os únicos neutros são das Formular e das Notizbuch. Buch. Acho que aqui a gente tem mais alguns. Ó, das Telefone. Ah, não. Mas lá daquela linha. Eram os únicos, né? Isso sim. Tá. Aqui são os únicos. Então, gente, vou pegar para essa tabelinha aqui que é mais tranquila. Ó, ahn, os plurais a gente tem em EN, ou, né, EN principalmente, que você vai ser principalmente o plural dos femininos. A gente tem plural com adição de e adição de trema. Vai ser, sobretudo, masculino e neutro. A gente vai ter plural com adição de ER e ER trema, que vai ser, sobretudo, neutro. Alguns masculinos também, sobretudo, neutro. E a gente tem o pluralzinho em S, que faz parte daquelas palavras estrangeiras ou terminadas em A, O, I. Bom, acho que como revisão é isso. Dentro do vocabulário que está aqui, a gente está operando bem. E o restante é por absorção mesmo, eu acredito. Né? Apoio nas regras, mas um tanto de absorção. Para hoje, Eu pessoal. tenho uma dúvida. Ah, por favor. Por exemplo, se eu quiser falar às segundas-feiras, aí eu coloco dia, aí eu coloco a palavra, porque segunda-feira é Montag, né? Yeah. Aí fica dia Montag? Os dias da semana, acho que eles ganham um ezinho no fim, porque a própria palavra dia, né? Der Tag, o plural é die Tage. Então fica der Sonntag, zum Beispiel, vai ficar die Sonntage, os domingos. Oder der Montag, die Montage.
as segundas. E assim por diante. Então, acompanhe o plural da palavra tag. João, isso aí fica às segundas. E como que eu falo nas segundas-feiras? Boa. Montags. Minúsculo. O quê? Eu pensei que mudava só o de. Não, é. Tipo, você perguntou assim, na segunda-feira, tipo assim, uma frase em que você quer falar, eu trabalho às segundas-feiras, por exemplo, tipo isso. É, eu ia falar, nas segundas-feiras eu tenho aula de piano, sei lá. É assim. Montags, habe ich, Sabia? Klavierunterricht. Mas por quê? Eu pensei que não ia ser assim. É. Sabe por quê? Também pensei. Ah, Porque quando você fala na segunda-feira ou às segundas-feiras, você transformou essa palavra em um advérbio. Então, ela não é mais substantivo, não pode ser mais escrita com letra maiúscula em alemão. E em alemão, para você usar esse tipo de recurso linguístico, você coloca um S, por exemplo, die Nacht, à noite, mas você quer falar de algo que você faz à noite. Então, você fala nachts arbeite ich. Quer dizer, nas noites eu trabalho. Ficou um pouco estranha essa frase, né? Parece que trabalha na zona. Mas vocês mas entenderam. isso não envolve nem um pouco o mesmo mecanismo de posse. Não é de posse. Porque o de posse ele vem com letra maiúscula, Sofia, porque é de alguém. Sofias Arbeit, por exemplo. O Sim. trabalho da Sofia. E é, Pensei é que sempre no nome poderia. próprio. Perdão. Não pode falar, João. E é sempre no nome próprio, né? Tipo, trabalho da Sofia, o trabalho da Bárbara. Entendi. Eu pensei que teria, tipo, noites, sei lá. Tá bem. Olha, eu atendi uma família alemã, né? Dessa vez atendi, não ouvi eles falando só. Aí eu falei que eu tava aprendendo e tudo. Aí os pais, uma hora o pai levantou e foi me chamar e falou: Ah, queria ir no banheiro. Falou em inglês, né? Daí eu falei: Ah, it's downstairs, Nana. Aí ele me falou o nome disso, como é que faz pra falar banheiro ou onde que era. Cara, era uma frase, era um texto. E daí ele depois falou. Ah, tem um bom dia, Guten Tag, tananana, desejou um monte de coisa. E depois eu perguntei, ah, como é que eu posso falar pra você também, for you too? Aí ele falou, Aus, não, tananã, Aus. Ja. Für dich auch oder dir auch. Isso, e daí a filha dele falou, Ois. Euch. É Euch. tipo pra você e pra vocês. Isso. Euch é para vocês. Hum, Quer dizer, für dich auch é para você também. E für euch auch é para vocês também. Ou euch auch. dich é você, É. significa você, É. tá bem? Eu preciso começar a aprender a falar essas coisas. Olha, eu entendi o que eles estavam falando, mas eu não conseguia desenvolver. Mas tá maravilhoso pra você conseguir entender. É sério. Eu não consigo Gente, falar. é muito recente, é muito recente. Vocês vão ter um pouquinho de calma. Mas a próxima lição, principalmente, essa de hoje, a lição seguinte, vai dar uma desembolada boa na conversação. Tá. Deixa eu ver. Você começou a falar, eu lembrei de alguma coisa enquanto você estava falando aí, e aí me perdi, foi mal.
Mas assim, eu tentei fazer uma pergunta, porque eu tenho várias perguntas básicas que tu já passou. Ah, com que você trabalha? Quantas línguas você fala? Blá, 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 blá. E daí eu só lembrei do Vovonstu, que eu queria saber de onde ela vinha, porque era uma filha mais ou menos da minha idade e os pais dela. E eles falavam super bem inglês, daí eu conseguia me comunicar com eles para entender o que eles estavam falando e eles me ensinarem alguma coisa. E ela estava aqui fazendo engineering, alguma coisa Ah, assim, ela falou. hum, E ela veio, ela falou assim, Ich come aus, sabe? Ai, adorei ouvir essas coisas. É que aqui eu não tenho legal. contato com a Alemanha. Acho que a Bárbara ouve muito alemão, né? Tu, João, mas aqui é muito raro. Então, toda vez que eu tenho contato com o alemão, eu fico emocionada. Ah, que É, eu legal. escuto todo dia, eu não entendo nada. Aff, meu! Mas é que eu acho que o alemão que meu chefe fala é muito diferente, não sei. Hum, É meio, sei lá, meio dinamarquês, meio suíço, sei lá que porra que acontece. É muito O, difícil de entender. E o eu já não alemão, sou boa. o alemão da Suíça é totalmente diferente. Se tiver algum pezinho na Suíça, é muito, muito diferente mesmo. E ele mistura um pouco ele coloca palavras em dinamarquês também, e aí vira, assim, é loucura, porque em inglês ele faz isso quando eu converso com ele. Às vezes eu só entendo porque eu falo melhor inglês, né? Agora, alemão eu já sou ruim. Aí começa a falar, misturar com dinamarquês, aí dá ruim. meu Deus do céu! Oi, gente, eu falar a verdade, assim, eu acho que para ter uma boa avaliação de como está indo o desenvolvimento assim alemão, tem que fazer esse livro aqui inteiro e talvez mais um segundo. Mas assim, fazendo esse primeiro livro inteiro, a gente está na metade dele, né? Fazendo ele inteiro, vocês já vão ter um salto significativo. Agora, tem que lembrar dessas perguntas, né? Woher kommst du, etc. Na próxima você lembra de mais algumas, né? Wie alt bist du? Wie É, heißen Sie? Aí dá para desembolar mais. Agora, wie heißt du? não, não, mas eu acho tão mecanizado isso, sabe? Não queria. Ah, woher kommst du? Aí ela responde. Aí, wie alt bist du? Sabe? É total mecanizado mesmo. Aff. Meio robótico. Mas para desembolar vai um tempinho. É, É, não, mas tudo bem. É que me pegaram de surpresa mesmo. sei. O do ir no banheiro, ele deve ter falado Gehe. Ops. Gehe auf die Toilette. Costuma ser, É, pelo menos. não falou isso, ele falou outra coisa. É, Ele falou alguma coisa de. Ah, eu não tava entendendo o que ele tava falando. E daí. Era bem comprida a palavra, eu acho. E daí eu fiquei assim. Ele falou assim: olha, em últimos casos dá pra falar é, quina, alguma coisa assim, de significa meio que um depósito. ah. Como é que é, João? Não, não conheço. Isso aí eu não conheço. Ele falou que era tipo um. Depósito é laga, assim, mas não sei se ele pode estar usando outra palavra para depósito também. Enfim, que era como se fosse um depósito ou uma área restrita, então não era o caso, mas em últimos casos, se eu não soubesse que falar, dava para usar, sabe? Mas Tá. enfim, não consegui Lago não é entender nada. médico? Ah, Laga? Tem? Arzt. É Sim, não. Arzt. Médico é Arzt. Tá, deixa eu ver. Ai, gente. É porque hoje eu vou marcar uma com. Tá, ok. Bom, Entendi. mas bom, legal, legal a história. Tem uma outra aluna minha que está indo para a Alemanha agora. Ela tá meio igual você, assim. Tipo, feliz que desesperado. vai ouvir. Não, nem tanto. Mas feliz que vai ouvir, assim, empolgada. É legal, legal. A Bárbara já foi? Bárbara, tu já foi? Pra onde? Nossa, tem uma galera aqui no meu jardim. Pra onde? Tu não disse que ia pra Alemanha? Já fui. Eu não gosto de lá.
Mas tem quem goste. Mas tu já foi? Eu faço fronteira com a Alemanha, mas eu fui para Berlim. É, Ah, tu nem falou que foi. foi muito legal. Mas eu não gosto dos alemães. É, Sério. Ah, eles não são muito legais. É porque eu faço fronteira com a Alemanha, então quando eu vou ao mercado lá, eles não são, não é uma cidade turística que eu vou, é uma cidade alemã, então eles não falam inglês. E você pergunta, você fala inglês? E ele fala sim. E aí você pergunta em inglês e eles viram a cara. Tipo, eu falo inglês, mas Maravilha. eu não vou falar com você. é. Em Berlim, isso tem acontecido bastante. Todo mundo que eu converso que foi para Berlim tem uma sensação esquisita de eles não quererem falar inglês, assim. Nas cidades pequenas, essa outra aluna minha, por exemplo, ela vai para uma cidade bem pequena. É difícil achar quem saiba inglês, mas quando ela encontra essa pessoa, rola uma amizade, ela fica interessada, quer saber de onde você veio, etc. Eu acho que essa cidade aí, o Bárbara, eles detestam turismo. Eu acho que essa cidade aí, eles não devem gostar de vocês serem os estrangeiros que vão lá fazer compra, sabe? Ai, chegou a estrangeirada, acho que um pouco nesse sentido. Pode ser, Ah, pode ser, pode ser. E em Berlim eles também são meio assim, meio sem saco para estrangeiro. Eu também seria, não vou negar, não. Gente, toda Estrangeiro capital é meio é. complicada, Estrangeiro viu? não, turista. Estrangeiro não. O turista em si é uma coisa chata, né? Não tem como. É, é que é tipo assim, sabe aquela pessoa que tá andando devagar na sua frente, você tá atrasado pro trabalho? Esse é o turista, né? Então vai dando um Turista saco, chato, assim. é. Nossa, em Paris deve ser insuportável. Que aí ainda é pior que são os franceses, né? Não, meu imagina quem Deus, mora lá. francês. É. Deve ser uma tortura. Gente, vamos seguir agora, que agora o negócio vai ficar bom. Ó, eu nunca contei para vocês, inclusive preciso falar que eu menti para vocês. Mentiroso, real oficial. Eu não fiquei falando para vocês que alemão é uma língua declinada, porque nas primeiras aulas a gente segura um pouco essa informação, é algo que causa um certo estranhamento no aluno, e também exige um pouco de consciência gramatical para pensar essas coisas. Então, uma Bom, eu não sei o novidade. que é declinado. Pois é, uma Ah, novidade tá. para falar para vocês que é o declinado e tudo. Uma novidade, vocês precisam saber alemão ou falar alemão com muita consciência de gramática. Eu apresentei isso para vocês muito de leve em temas como posição do verbo na frase, aquela negação com kein ou com nicht, mas isso está presente, na verdade, quase que na estrutura da frase inteira. Vai ser um pouco cansativo no começo, mas depois eu prometo para vocês que naturaliza e vai no automático. Gente, tudo que nós estudamos até agora, os artigos der, das, vou ficar com barrinha, eu gosto mais da barrinha. Der, das, die e o die. Os artigos indefinidos, ein, eine, plural não tem. Kein, kein, keine. O que mais? Ich, os pronomes pessoais. Du, er, es, sie, wir, ihr, sie. Vou até abrir, se a coisa é séria. Pessoal, isso aqui não são, quer dizer, isso não esgota o tema dos artigos definidos. Essa turma aqui não esgota os artigos indefinidos, nem o kein esgota a negação, nem os pronomes pessoais são só esses pronomes pessoais. Tudo isso que a gente vem aprendendo são estruturas linguísticas que funcionam como sujeito da frase. Elas são o que os alemães chamam de nominativo. Quer dizer, nós operamos aqui durante esse tempo todo com um caso, com uma declinação chamada nominativ. Pessoal, em alemão, a palavra ou as palavras, elas não carregam só o significado.
Quer dizer, der Stift, der Computer, um, der Regenschirm e assim por diante. Essas palavras não significam só a caneta, o computador e o guarda-chuva. Elas significam que é o computador como sujeito da frase, ou que é o guarda-chuva como sujeito da frase. Um pouquinho de gramatiquês para você. A palavra não tem só uma marca semântica, não é só o significado dela. Ela tem também uma marca sintática. Quer dizer, ela informa para você também qual que é a posição, qual que é a função dela na frase. Então, ich, por exemplo, não é eu. Ich sou eu na função de sujeito na frase, por exemplo. Exemplos, né? Pelo amor de Deus, professor. Ich arbeite, eu trabalho. Quer dizer, eu sou o sujeito da frase, sou eu que estou trabalhando. Ou então, ich habe Kinder, eu tenho filhos. Quem tem os filhos? Sou eu. Então, eu que estou na posição de sujeito dessa ação específica que a frase narra. Tudo isso é função de sujeito na frase. Tudo isso é nominativo. O que vai acontecer agora? A gente vai aprender todas essas estruturas de novo, mas na função de objeto. Por quê? Porque elas mudam quando elas são objeto. Nem todas, por enquanto, mas elas mudam. A gente vai aprender o segundo caso, quer dizer, que tudo a gente já sabia, viu? Vocês só não estavam muito conscientes. Agora a gente vai aprender a segunda declinação, que é a função de objeto. Nós já sabemos a função de sujeito, agora a gente vai descobrir como funciona essa função de objeto na frase. Ela se chama accusative, ou acusativo. João, isso seria o equivalente a, tipo, para mim, por exemplo, eu sou o sujeito, eu, Bárbara. Aí quando eu falar, faz uma coisa, você fala para mim. Esse mim seria o acusativo ou não tem nada a ver? Exatamente, exatamente. A gente tem um monte de resíduo dessas distinções no português. O português ele não é mais uma língua declinada, só que ele veio do latim, que era também uma língua declinada. Então tem um monte de coisa no português que a gente não chama mais de declinação, mas é exatamente a mesma coisa. E no inglês também. Vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho disso. Quer dizer, é um resíduo das línguas antigas que no alemão permanece. É que eu não entendi quando você fala declinativo. O que está declinando? Vou mostrar. Declinar para mim está baixando. Não significa baixar, não. Rapidão. Tá, faz aí, foi mal. Nada. Acusativo. Pessoal, estou usando aqui sempre masculino, neutro e plural. Feminino e plural. No acusativo, quer dizer, quando a palavra for objeto na frase, o artigo não vai ser mais der para as palavras no masculino, vai ser den. E essa, olha só, é a única modificação que a gente vai ver nessas estruturas. No acusativo, só o masculino muda. Então vai mudar der, ein, kein, mas só o masculino, o que é ótimo. Então a gente vai ter uma declinação nova, o tal do acusativo, só com uma modificação. Das continua das, die continua die, e o plural die também continua die. Nos outros artigos indefinidos, né? Ein vai ficar einen. Depois, ein continua neutro, ein. Einer, feminino. Plural não tem. Keinen também. Kein no neutro. Keiner, feminino. Quer dizer, vamos lá, o que é declinar, Bárbara? Der Computer. Ora, der Sohn. O filho. Ora, der Bruder. Todas essas palavras no masculino, elas aparecem com esse artigo der, que indica que elas são sujeito da frase. Quando eu for falar ou escrever elas como objeto, eu tenho que colocar den Computer, perdão, den Sohn,
den Kuda. Por exemplo, ich kaufe, ich sou sujeito da frase, eu que estou comprando. Ich kaufe den Computer. Ich habe einen Sohn. Mas como fica a tradução literal disso, João? Desses dois exemplos que tu deu. Eu compro um computador, quer dizer, eu compro o computador, e embaixo eu tenho um filho. Eu compro o computador. É isso, E se eu quisesse, e se eu quisesse falar, eu compro um computador, einen também. também. Tá. Então, João, meio que não tô entendendo muita coisa. Vamos de Tipo, novo, vai. esses dois exemplos é exemplo de acusativo. Isso. Tá. Se não fosse acusativo, se essa mesma frase fosse normativa, aí seria como? Pois é. Quase toda frase tem acusativo, nominativo e até os outros casos que a gente não estudou ainda. Não tem uma frase inteira no nominativo, tem algumas ocasiões que isso acontece. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas você tem que pensar assim, Bárbara, as frases, elas têm mais de um caso sempre, ou mais de uma declinação. Eu falo caso, declinação, é a mesma coisa, tá? Elas geralmente têm mais de uma declinação. É muito comum que elas tenham mais de uma. Então, quando você for falar em alemão, ou escrever em alemão, você tem que pensar qual que é a função daquela palavra na frase. Tipo assim, qualquer coisa. Vamos lá, o construtor pegou o martelo. Pensa assim, quem fez a ação e quem que recebeu a ação, por assim dizer. Essas duas categorias gramaticais, sujeito e objeto, elas estão relacionadas alguma pessoa, algum determinado substantivo na frase que está atuando, quer dizer, o verbo que aparece, ele fala que a ação está sendo feita. E tem alguém que está realizando aquela ação. Essa pessoa é o sujeito. Em alemão vai ser sempre o nominativo. E tem alguma outra estrutura na frase sobre a qual a ação está incidindo. Essa coisa vai ser o objeto ou o acusativo. É tipo um sujeito Não, não é sujeito predicado. Tá. Nossa, era horrível isso em português, que desgraça. Tá, ok. Ó, vamos lá. O construtor pega o martelo. É tipo, o construtor pega o martelo e depois o martelo foi pego pelo construtor? Tipo isso? Ou não? Ainda não, mas está quase, está indo bem. Olha só, o sujeito aqui é o construtor. Como que a gente descobre? A gente olha o seguinte: tem um verbo. O verbo é a estrutura da frase que está falando uma ação que está sendo feita. E tem alguém que está fazendo a ação, ou alguma coisa que está fazendo a ação, e tem uma outra estrutura na frase que está recebendo aquela ação. O construtor é aquele que está fazendo a ação. Por isso ele é sujeito. Enquanto o martelo está recebendo a ação, ele está sendo pegado, por assim dizer, ou sendo pego. Por isso ele é objeto. Você falou de sujeito e predicado. Tá certo, tá certo. Só que o predicado, ele é isso aqui tudo, ó, Bárbara. Ele é inclusive o verbo. Verdade, só o martelo que seria o objeto, né? Isso, o objeto é só o martelo.
Eu tô pensando no construtor porque começou uma obra aqui do meu lado, gente. Tá horrível. Estão demolindo uma casa e vão construir um laboratório. Uns exemplos bem rapidinhos aqui. Ó, essa frase 2 aqui. Tem uma frase que eles falam lá naquele áudio. Acho que a Frau fez, fala pro rapaz. Você também tem a chave, para vocês devem se lembrar. Ela usa aqui Sie haben, esse Sie aqui do formal. E Schlüssel é masculino. Olha só aqui. Nominativo, der Schlüssel, e acusativo, den Schlüssel. Então aqui, Sie haben, a gente teria que completar com den, porque é o senhor aqui que tem alguma coisa que é objeto na frase. Sie haben den Schlüssel doch auch. Você tem também a chave. O senhor tem a chave também. A ação é ter, tem uma pessoa que tem uma coisa que é tida. A coisa que é tida é o objeto. Ô, João, Diga. vamos lá. Por exemplo, eu preciso entender em português primeiro para eu conseguir entender o alemão. Por exemplo, a frase, o construtor pega o martelo. O construtor e o martelo. O que você está falando é que esse o que antecede o construtor e esse o que antecede o martelo é no alemão, por exemplo, o construtor, como ele é, sujeito, esse o é de um jeito. E o martelo, como ele é objeto, esse o que antecede é um outro diferente do outro o. É tipo isso ou não? Não tem nada a ver? Você explicou melhor que eu. É isso mesmo. Exatamente isso. Porque É no como... português os dois são os, né? Exato. Por isso que tá sendo. É tipo isso que eu tô falando? Exatamente isso. Exatamente isso. Olha só, em português, o construtor, ele pode ser, o construtor, ele pode ser sujeito ou objeto de uma frase qualquer, sujeito ou objeto, e o martelo também. Em alemão não é assim. Por exemplo, é der Hammer no nominativo como sujeito e den Hammer como objeto. Exatamente. Entendi. Se fosse, por exemplo, o construtor pega o martelo. Aí o construtor seria der Hammer. Aí se eu mudar a frase, o construtor pegou, sei lá, outro construtor. Aí vai ficar der Hammer, dananã, den Hammer. Isso, exatamente. Vamos lá, deixa eu escrever aqui inteiro. Ó, der Gebäude, o construtor, nimmt den Hammer. Mas é der Hammer no nominativo. Tudo bem? Que é esse Gebauder? Construtor. Tá. Essa primeira frase, der Gebauder nicht den Hammer, significa o construtor pega o martelo. Exatamente. Tá, agora escreve para mim, o construtor pegou o construtor. Só para eu escrever aqui no meu computador, uma coisa para entender. Den Gebäude. Exatamente. Entendi. Nossa, tá, entendi. Ó, alguns exemplos que a gente já viu, vai. O professor pega a caneta. Der Lehrer nimmt den Stift. Ou então, com o verbo fragen, perguntar. Ich frage, eu que estou perguntando, hein? Eu pergunto,
Den Leer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Por que que você apagou outra frase? Eu tava escrevendo. Oh, foi mal. Você consegue colar aí? É porque eu lendo isso eu consigo entender. Só vou tirar uma, eu só tiro uma foto aí você pode apagar, porque o PDF fica bonitinho. Tranquilo, tranquilo. Tá, essa frase significa o construtor pegou o construtor. Exatamente. Sim, eu sei que não faz sentido, mas é só para eu entender. Ok. É ótimo, é ótimo. Porque Tá, e o construtor pega o martelo. Seria como? Den Hammer. Ah, tá. Ok, Então, ich perfeito. benutze, Obrigada. nada. Ich benutze den Computer. Ah, ich frage den Lehrer. Eu pergunto ao professor. Ich, ich habe den Schlüssel. Eu tenho a chave. Mas e se eu falasse Ich habe der Schlüssel? Não existe. Eu... É um erro. É que realmente fica estranho. É como se eu tenho a. Eu tenho aquela chave, parece. Eu tenho a chave objeto. É, é, Tipo, é isso? é isso mesmo. Ô, gente, eu falei para vocês agorinha. É muito gramatiquês falar isso, mas uma hora vocês vão perceber de tanto eu repetir. É o seguinte, as palavras em alemão, elas não informam só ao que elas se referem. Não é só o computer que está se referindo ao computador objeto. Ela informa para a gente também qual a função dela na frase. Porque se for der, é uma função, se for den, é outra função. Então, se for der computer, é o computador como objeto, como sujeito da frase, fazendo alguma ação. E se for den computer, é o computador como objeto da frase, recebendo alguma ação, por assim dizer. Nossa, tava o tempo todo com o microfone ligado. Tá, eu acho que eu entendi. Eu também acho que vocês entenderam. Então, mas então não tem só. É porque eu tô lembrando das minhas aulas de português e não tem só sujeito e acusativo. Tipo, eu posso pegar uma palavra e transformá-la em outra coisa. Sujeito e objeto. Essa palavra também pode virar outra coisa. Ou no alemão não tem. Tem também. A gente está estudando agora duas declinações, né? O nominativo vocês já estudaram, não contei nada, agora o segundo é o acusativo. Ainda tem mais duas declinações, são quatro ao todo em alemão, que é para Sabia, cumprir essas outras funções. sabia. Tá desapontada? Ah, mano. Um pouco, pra ser sincera. Que bagulho difícil. Eu até abri um PDF aqui, mas ele, na verdade, ele me piorou mais.
Que aí eu vi que tem um dativo também. E aí eu nem quero, nem me fala nada, tá? Não, pode Só, deixar. eu tô tentando entender. Tá, ok. Mas Gente, é só porque. Qual que é a primeira pessoa? Porque o PDF que eu tô vendo aqui tá, por exemplo, tá there, aí tá normativo, fica there. Aí em acusativo fica then. Mas there é o quê? E a primeira pessoa? O que seria a primeira pessoa? a primeira pessoa tá aqui, ó, é o is. Mas em acusativo, fica como? Is, no acusativo. Perdão, no nominativo. No acusativo, aí que tá, gente. Essa lição agora, ela tá ensinando acusativo pra gente só aqui, ó. Só nessa parte aqui. Aqui, nos pronomes, também tem acusativo. Vocês querem saber? Posso passar. Ah, eu já tô fodida mesmo. Eu queria. Porque eu acho que talvez se eu souber tudo, eu acho mais, É melhor? faz mais sentido, porque eu não tô conseguindo. Eu posso ver no Google aqui também. Não, imagina. Eu também sou assim. Eu prefiro tudo de uma vez. Mich, du. Dich, er, sie, ihn, es, wie, wir, uns, ihr. Aí, ô, Sofia. Euch, sie, 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 sie. Sim, eu vi o deixe. Ei, João, mas como que fica traduzido isso? Eu. Eu acho que não tem tradução. A tradução é a mesma do português, gente. É só a função que é diferente na frase. A tradução é sempre igual. Por exemplo, coloquei aqui uma frase, Ich frage den Lehrer. Eu pergunto ao professor. Mas vai lá, Sofia. Du fragst mich. Você perguntou para mim. Eu não posso escrever du fragst ich. Sacou? Sim, Hum. sim, sim. Du fragst mich. Tá. Como que, só para ter um contexto assim, um contexto não, mas uma noção, como que, se fosse para traduzir o mich, dich, como tu traduziria? Mich, mim, É, dich, você. é, Ó, ele me perguntou, ou ele me pergunta. Você pode traduzir por esses pronomes reflexivos em português. É, Você é do Rio Grande do Sul? Sim. Ah, Não, não. não, mas eu convivo com muitas pessoas de lá. Eu sou de Santa Catarina. Você vai entender isso muito fácil. Porque, olha só, lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles usam tu, e em Manaus também, eles usam tu e ti. Sim. Quando que usam um e quando usa outro, você sabe? Olha, no português correto, uh-uh. Lá deve estar meio bagunçado, mas é exatamente o que a gente está estudando aqui. Tu é quando é sujeito na frase, ti é quando é objeto na frase. Mesmíssima coisa. A gente tem isso em português, pessoal. É que a gente não usa mais como os alemães usam, então a gramática pegou esse tema, tirou da gramática e deu como vocabulário. É só decorar o vocabulário nas gramáticas em português, porque isso não é mais um tema de gramática. Mas ainda tem lá resíduos, tem resquícios disso. Tá, João, mas tu acha muito ruim tentar traduzir esses. Não, é que não tem uma forma única de tradução, então eu tenho medo de bagunçar a cabeça de vocês. Mas, igual, do fragst mich, você pode traduzir por você me pergunta, você me pergunta. Você me pergunta, você pergunta pra mim, né? Isso. Barra. Ou a mim ou para mim, isso mesmo. Tá, e É, se fosse pra ela? ó, ich fragt ihn, colocando um novo aqui. Ihn é o ele.
no acusativo, ele como objeto. Eu pergunto a ele, ou para ele. Qual exemplo que você deu aí, Sofia? Perdão? Se fosse er ou sie. Tá, perfeito. Vamos no EA primeiro. Pessoal, não se esqueça. O problema do acusativo é o masculino, certo? Então vamos no EA primeiro. Fica er fragt ihn. Quer dizer, ele pergunta a ele. Tem um ele que está perguntando e tem um ele que está sendo perguntado. Aí agora vem a sua pergunta, Sofia, que eu estava segurando um pouco isso. Vamos lá. Er fragt sie. Nesse caso aqui, a gente tem a sensação de que não está mudando nada. Mas não muda nada porque o feminino e o neutro no acusativo são iguais ao nominativo. Isso não quer dizer que a frase é ambígua. Porque o er aqui, ele é claramente sujeito, ele é claramente nominativo. Porque olha aqui, na tabelinha. Er como nominativo, e se fosse acusativo seria in. Então, nessa frase aqui, é ele que está perguntando para ela, não o contrário, certo? Se fosse o contrário, aqui teria estar escrito in. Ah, não entendi isso. Não? Não entendi o porquê. Ó, ele, a primeira, ele pergunta pra ele. Segunda, ele pergunta pra ela, porque ihm fragt sie. Aqui eu tô te dando um exemplo assim, só para mostrar que o Z, ele, apesar de ser igual no nominativo e no acusativo, nesse tipo de frase aqui não tem ambiguidade. Porque se fosse para você colocar o masculino, você teria de escrever in, sacou? Quer dizer, olha para essa frase aqui. Tem alguém que é objeto e tem alguém que é sujeito, não é? Sim. Eles estão, parece que eles estão invertida a posição, né? Hum, Sim, parece. O ir na Ah, minha cabeça era pra ir depois. é, exato. Em alemão, Exato, não então tá errado? necessariamente. Hã? Como assim, exato? Então tá errado? Não, tá certo. Em alemão, a gente tá indo muito longe já para hoje, calma lá. Mas em alemão, a posição das palavras na frase não importa. Tira, deixa, a não ser que o verbo, né? Desde que o verbo esteja lá na posição 2, a posição não importa. Por quê, gente? Porque in é sempre ele como objeto e o Z aqui indica o ela como sujeito. Vamos segurar essa para a próxima aula. Isso aqui entra em. Não chega a ser difícil, mas vira muita informação para um dia só. Ei, João, mas tu pode colocar. Não, deixa o exemplo e coloca lá do lado do acusativo. Ali, aí no Word onde tu tá, do lado coloca entre parênteses que o acusativo faz com que nós usemos a pessoa como objeto. A gente Isso, só usa quando a gente usa a pessoa de objeto, não é? isso. Tá. Tu pode colocar isso ali? Claro. Vou escrever dos dois aqui para Obrigada. você. Nossa. Ô, João, eu achei um PDF, um PDF não, uma imagem que eu mandei no grupo. Hum. E é pra terminar de escrever aí, que aí a gente vê se eu... Olha, sinceramente, eu não consigo entender essas coisas que eles fazem de falar tudo separado.
tudo misturado. Até porque, então, eles falando dessa forma, eu só consigo entender o contexto ou do que eles estão falando específico depois que eles terminam a frase. Hum. Hum. Mas isso tem a ver com a declinação, nominativo, acusativo, você acha? Não sei se tem a ver com a declinação, acho que também, mas eu consigo entender que a pessoa está sendo como objeto só tendo um acusativo ali no meio, eu já sei que a pessoa é objeto, definitivamente, não preciso do contexto inteiro. Exatamente. A informação apareceu lá, aquela marquinha do acusativo, você já sabe que ali é objeto. Sim, mas daí o porquê que eu falei dessa confusão das palavras? De tipo, eu lembro que a gente estava treinando a como formular uma frase afirmativa, e daí tinha o ish lá pro final. Uhum. E. Ah, sei lá. Vai. Dá tua aula, João. Sei Não, lá. eu entendi sua questão. É porque eu comecei a fazer aquelas inversões naquele último exemplo que eu dei, e aí a gente já começaria a entender que realmente não importa qual a posição das palavras na frase. Em português, pensa assim, é, pensando em alguma frase bem ambígua, peraí. Posso dar um exemplo? Ver se funciona. Não, pode, canta lá. Ônibus. Ou nada a ver. O ônibus que eu peguei atrasei. Atrasou. Nada a ver. Não, essa não dá certo, não. Ó, deixa eu fazer. É o seguinte, pensa assim, o cachorro alimenta a árvore. Quando você escuta essa frase, em português, na nossa cabeça é o cachorro que está alimentando a árvore de alguma maneira. Você pode, uma frase estranha, né? Mas o cachorro deve, então, colocando água para a árvore, adubando a árvore, sei lá. Quer dizer, a posição, essa posição um do português, ela geralmente é reservada para quem faz a ação, para quem é sujeito. Tanto que se eu inverter, a gente vai ter a sensação de que o sujeito mudou. Tipo, a árvore alimenta o cachorro. Então, a sensação agora é de que a árvore é que está dando comida para o cachorro. Quer dizer, talvez o cachorro esteja comendo a árvore, mas a árvore está servindo de alimento para o cachorro. Percebem como a posição um é uma coisa muito importante em português? Sim, Em alemão isso não é assim. Por quê? Porque na palavra está informado quem é sujeito e quem é objeto. entendi. Então eu posso assim bagunçar a frase do jeito que eu quiser, desde que tenha o verbo na posição 2. Sentido. Só para fechar o bem na imagem, Bárbara. É, já estamos indo bem longe, viu? Não era para falar isso agora, não. Vamos lá. Ich habe den Schlüssel. Eu tenho a chave. Mas eu posso escrever em alemão den Schlüssel habe ich. E para eles não tem ambiguidade nenhuma. Porque como está escrito den, eu sei que isso aqui é objeto. Eu não posso falar, inverter colocar choose and then, né? No caso, tipo, inverter esses dois. Não, não, esses dois não. Tá, ok. Senão também é muita liberdade, né? Deus me livre. Muita bagunça. Vamos lá na imagem. João, eu acho essa imagem, e aí eu só queria. Vamos lá. Então, a primeira pessoa seria ish, e o acusativo do ish seria mish, que é como se fosse. Tá, eu sendo o objeto. Aí tem o É, do, que seria você, e o dish em segunda pessoa acusativa. Aí aparece aí, terceiro masculino. E aí ele tá aparecendo aí e der. Esse der aí, eu não sei. não, isso no alemão padrão não existe, não. Isso aqui é alguma coisa Não? do Rio Grande do Sul, eu acho. Tá aqui, né? Rio Grande, não sei o quê.
Então eu Deve pego ser. só o der, eu só pego o where, então. É, é, vou voltar aqui na que eu escrevi. Isso aí Ah, deve ser alemão de colono, né? foi mal. Eu tava tentando entender de um jeito, tipo uma tabelinha assim, eu fracassei Nada. aqui. Eu tenho a tabelinha, eu coloco lá para vocês. Mas é essa aqui, Bárbara. Vai ser igual essa aqui. Tá, então o where fica in, tá, o ex é neutro, né? Isso. Vai ficar igual. Ex, Gente, é macho dando problema. É só o masculino. Tem e a nenhuma novidade. a mulher fica a mesma coisa. Fica. Ah, entendi agora por que que é só o macho não é problema. Nossa, agora que eu entendi. Como eu sou. Meu Deus, como eu sou lerdo. Tá, É, o vir é o que mesmo? nós, igualzinho em português, gente. Isso aqui a gente tem igualzinho em português. Eu, me ou mim. Ah, vou usar o tu, embora já tenha caído em desuso. Fica ti. Ele, ela, lhe. Mesmíssima coisa. É que nem tudo a gente usa mais, mas é a mesmíssima coisa. Tá. Nós é o nos, quer dizer, fulano nos faz bem. Esse nos faz é que está fazendo para nós. Vós, que também a gente não usa mais, infelizmente, mas seria vos, Nossa, existe voz mesmo. Infelizmente. vos faz. O comer doce vos faz bem. O ir é tipo o que mesmo? Perdão. Qual esse ia aqui? Yeah. É o vós, Ah, tá. vocês. E o eles, elas, lhes. No português clássico é isso aqui. Como a gente parou de falar assim, acaba que fica um pouco obscuro agora, assim, para nós, mas isso existia em português clássico. Então, eles falam direto assim, esse é normal mesmo. Eles pararam no tempo, gente. Pessoal, mas é tudo muito lógico. Olha só, o der virou den, certo? Sim. O er com er, que já lembra o der masculino, né? Masculino terceira pessoa, masculino artigo, virou in com n também, ué, igual den. É a coisa mais fácil do mundo. As marcas elas vão se repetindo. No mínimo, né? Só faltava, né? Ok. É. O segredo é suportador. Como, o que que significa ich dem Schlüssel für dich? Faltou um verbo aí, mas ich den Schlüssel für dich É, como é que é dar? gebe. Ich gebe den Schlüssel für... Escrevi errado. Eu dei a chave Para para você. você. É isso? Aham. Tá vendo? Hum. Sabe o que me confundiu agora? Ah, É porque eu usei o dem para Schlüssel
e o dish. Tipo, posso? Pode. Tá Deve. certo. Tá certo. Se eu colocasse outro objeto ali a não ser Schlüssel, também teria que usar. Qualquer coisa. Vamos lá. Ich gebe den Schlüssel, das Formular und die Rechnung für dich. Eu dou a chave, o formulário e a nota fiscal para você, pegando o vocabulário da lição. Tá, agora outra coisa. Den Schlüssel, vou usar Schlüssel no plural. Só Schlüssel. Uhum. Exclui das Formular und die Rechnung. Pode deixar. Só botar as corzinhas aqui. Sim, sim. O tempo foi bom. Vamos lá, como é que é mesmo? Ich gebe Gebe, como que fica o plural mesmo? die Schlüssel. Não, Schlüssel fica a mesma coisa, né? Mas Ja, como que fica o acusativo do plural? die. Ich gebe die Schlüssel. E daí eu continuo usando furtis. Uhum. Tá. Esse verbo tá no presente? Eu dei? Eu dou? Isso, presente, eu dou. Vou colocar no laranjadinho, que é plural. Tá. Sabe uma coisa que eu tô confundindo? Hum, É o ele no acusativo, que seria ir, com o vós, é porque é, preciso. muda. Mas eu tenho um pouco de dislexia, muda só a última letra, né? Isso mesmo. Uma com N no fim e a outra com R. Nossa. Essa frase aqui, gente, já que entramos no fio, eu compro uma casa para vocês. Ich kaufe ein Haus für euch. Eu escrevo várias vezes, não sei se. Acho que para vocês já escrevi sim lá. Ich lege euch die Hausaufgabe. Quer dizer, estou deixando aqui para vocês a tarefa de casa. Posso colocar Tem um uma fio? dúvida. Diga. Aufgabe só. Aufgabe também é tarefa. É, Tá. tarefa. Hausaufgabe é tarefa de casa mesmo. Exatamente. Tá. Le- Tá. Geralmente coloco assim lá no grupo, etc. Ou a frase de cima, Ich kaufe ein Haus für euch. Eu compro uma casa para vocês. Eu vou reexplicar esse exemplo aqui rapidão que você falou, Sofia, só para ficar clarinho. Gente, ich gebe den Schlüssel das Formular und die Rechnung für dich. Eu dou a chave, o formulário e as notas fiscais, a nota fiscal, a conta para você. Tudo no singular aqui.
Quem muda no acusativo? Só a porra do macho. Então a gente só vai mexer nele aqui. Só ele fica dentro, né? A frase de baixo, a mesmíssima estrutura, só que com tudo no plural. Nesses casos, vai ficar o artigo sempre, sempre de, que é o artigo do plural, não interessa o gênero. Beleza? E, João, o artigo de house é das house. Das house. E para falar, eu compro essa casa para vocês, eu usaria o artigo nominativo. Ich É, kaufe das Haus für yeah. euch. Aí não é esta, é a casa. Ich kaufe, eu compro a casa para você. E Para você. essa? Essa específica é o demonstrativo em alemão, que é dieser, dieses, igualzinho em inglês, e diese. Sim. Aí seria ich kaufe dieses Haus für euch. Tá. Deixa isso para uma próxima. Melhor. Não, deixa ali o exemplo. Tá bom. Ah, thank you. Na. E aí, tamo bem? Ah, tá. Ah, É porque, é. beleza, eu custei a entender o Mish disso, esse trem assim. Aí eu olho aqui, aí tu tá botando um das, um den. Aí eu lembro que no começo, quando você começou a explicar, eu tinha mostrado isso. Deixa eu só ver de novo. O que é exatamente, Bárbara? Essa parte aqui do acusativo ou do Isso, nominativo? isso. Peraí, vou tirar uma foto. Pronto, pode descer. Aí, então, mas aí. Tem aqui, pessoal. Eu deixei lá no. Ih, não coloquei. Ah, coloquei sim, tá aqui. Aqui. Uma tabelinha aqui para vocês. Der Mann, den Mann, ein Mann, einen Mann, kein Mann, keinen Mann. O restante fica sempre, sempre igual, nominativo acusativo. Das Kind, ein Kind, kein Kind. Depois, die Frau, eine Frau, keine Frau. Por último, die Person, né, no plural. Né? E keine Personen depois. João, qual que é a programação para o restante da aula? A gente fazer alguns exercícios desse tema. Por quê? Eu ia pedir para a gente fazer algumas coisas, tipo, exercícios bem pontuais de completar frases, sabe? Só para a gente É, isso mesmo. treinar. Isso mesmo. A gente ficou muito tempo aqui na parte mais abstrata, mas porque é um tema mais longo. Sempre tem que explicar a declinação, é um tema longo, viu, pessoal? Ó, gente, no alemão a gente divide, né? A1, A2, B1, B2, etc. Essa parte, esse grosso assim das declinações é até o A2. Então, A1 e A2 é onde está a base da gramática no alemão, que, na minha opinião, são as declinações. É por isso que demora tanto, assim, aprender alemão, né? Você tem que lidar com essas estruturas que não são muito óbvias em português, ainda existe residualmente, mas não são muito óbvias. Mas trazendo muita atenção para vocês para esses primeiros níveis de aula. É muito importante porque o grosso da gramática está aqui. Vamos lá. Tem uma coisa ainda para falar desse tema. A última, que eu acho que vocês vão querer me bater, mas é fácil. Existem alguns verbos em alemão que colocam a frase inteira no nominativo. São só três. Sein, verbo ser. Werden, tornar-se. Heißen, chamar.
Mais um, perdão. Bleiben. Permanecer. São só os mais usados. Só os mais usados. Quando isso Ei, acontece? João, Diga. desculpa. Antes ali dos exemplos, ein, werden, heißen, bleiben, pode colocar ali verbos que deixam a frase, dois pontos? Claro. Desculpa, João, é só para me identificar, porque depois eu imprimo isso aí para estudar, senão eu não Aham. entendo mais nada. Né, geralmente, essa parte assim, que tem que digitar um pouco mais, eu faço depois da aula para não tomar tempo, mas tem razão. Aqui também fica ruim, assim, tem que escrever. Thank Verbos que you. colocam a frase inteira no nominativo. Vamos lá. Mein Freund, o meu amigo, ist ein Hund. Meu amigo é um cachorro. Como é o verbo ser, tá tudo no nominativo. Se não estivesse no nominativo, como estaria? Einen. Hum. Ich werde ein Arzt. Eu me torno, estou me tornando um médico. Vou colocar aqui der, vai, para ficar mais claro. Mein Freund ist der Hund. Ich bleibe, eu permaneço. Ein Deutschlehrer. Gente, é muito curioso. Isso aqui tá também é assim no grego e no latim. Né? Não é muito útil para vocês saber disso, mas é engraçado como essas regras permanecem assim, nas línguas. Vamos lá fazer exercício, senão Deus me livre, Deus me livre. Leute, hier, schau mal, Nummer 8. Ich habe einen Laptop und zwei Handys. Eu tenho um laptop e dois celulares. O cara fala isso lá no áudio. Ich habe einen Laptop und zwei Handys. Vou colocar mais no fim da aula para a gente ouvir de novo agora essas estruturas no acusativo. A pergunta, wie viele tanana haben Sie? Quantos não sei o que o senhor tem, a senhora tem? Ergänzen Sie die Endungen. Complete o fim, a terminação. Und füllen Sie dann den Fragebogen aus. E preencha, então, as Fragebogen, esses círculos de pergunta. Vamos lá, para a gente fazer um exercício de conversação em cima disso. Olha só o vocabulário. Handy, laptop, mouse, telefone, Drucker, computer, Bildschirm. Tudo que a gente conhece já. Não tem o gênero aqui explícito, né, de alguns, mas já está escrito na forma correta que a gente vai usar. Como que a gente faz a pergunta? Wie viele, a gente usa o plural aqui, e depois vocês vão responder. Por exemplo, Sofia, wie viele Handys hast du? Ou haben Sie, no formal? Aí eu respondo da forma que eu sei. Você fala, ich habe, você pode falar zwei Handys ou ein Handy, Hum. ou Ich, kein Handy, né? Não tem nenhum, de repente. ich habe kein Handy. Wirklich? Du hast kein Handy? Falsch. Ok. Mentirosa. Bitte, Ah, Bárbara. Wie viele Laptops hast du? Eu não sei do que vocês estão falando. Eu tô tentando entender aqui. Vai fazendo vocês dois, eu vou depois entendendo Né? aqui. A gente acabou de ver isso. Vem cá, tá fácil. Olha só. Não, continua aí. Eu preciso pensar aqui sozinho.
Precisa processar. Ou, vou aqui a resposta, como é. Quer dizer, a pergunta vem assim: Wie viele Laptops hast du? Quer dizer, quantos laptops você tem? Aí você tem três opções de me falar. Você fala assim: eu não tenho nenhum laptop, ich habe keinen Laptop. E aí tem o EN no fim aqui, porque é masculino. Então, ich habe keinen Laptop. Você pode falar ich habe einen Laptop. Ou você pode falar, vamos supor que você tem 10 laptops. Você fala ich habe 10 Laptops. Sacou? Ok. Quer tentar ou fica para próxima? Fica pra próxima. Não, não tô entendendo. Eu prefiro parar um pouco. Pô, a gente acabou de fazer essas frases aqui. É Mas exatamente é, igual. pois é, É, João, eu também não entendi. Isso aí que tá aí, ali naquele exercício, já tá na forma acusativa que a gente tá aprendendo agora. é. Só esse aqui que não tá, ó. Tem alguns que a gente tem que Tá, completar. que a gente iria Corresponde. completar, tá bom? É, Mas é só a gente escolher dessas estruturas que tem aí, dessas colunas, e falar o que a gente tem. isso, só isso. Inventado, né? Claro. Sim. Por exemplo, vamos lá. A palavra mouse, que é o mouse do computador. Plural é Mäuse. Então, vou perguntar, Sofia, wie viele Mäuse hast du? Wie viele, quantos, né? Quantos mouses você tem? Ich habe Maus é das, né? Das De, Maus. de. Hm, ich habe einen, eine. Tchá, hier. Ich habe eine Maus. Exato, perfeito. Ou então, ja, ich habe drei Mäuse. Eu tenho mouse pra caralho aqui em casa, por exemplo. Ah, eu também. Eu vou até mostrar. Só um minuto. Ó, tudo dos guri que moram comigo. Você joga CS, capaz. Aham, é bem isso. Ai, que inferno. Ai, Deus. Bom, telefone, pessoal. Tá misturando muitos temas. Concordo que é confuso de início. Mas, ó, telefone, plural é telefone. Então, wie viele Telefone hast du? Quantos telefones você tem? Das Telefone, é neutro. Vou responder. Ich habe kein Telefon. Eu não tenho nenhum telefone. Ich habe ein Telefon, porque é neutro, então não muda nada, só o masculino que muda. Ou ich habe drei Telefone. Tem três telefones. Com ezinho no fim, do plural. Tá. Drucker, que é a impressora, é masculino em alemão. Der Drucker. Wie viele Drucker hast du? Por exemplo, Sofia. Ich habe keinen Drucker. Ich habe einen Drucker. Ich habe 8 Drucker. Ja, ja, perfekt. Keinen, einen oder acht Drucker, neun Drucker. Não tem nenhuma. Nem eu gostaria de ter, precisava ter. Eu também. Tem que ir na banquinha aqui imprimir. Uma merda. Dois exemplos no fim. Os dois são masculinos: computer e Bildschirm. Bildschirm é a tela do computador. Os dois são masculinos. Ok. Wie viele Computer hast du? Para Bárbara, Pode ser você. Bárbara, se ela quiser participar de boa. ich Fica habe tranquilo. keinen Computer. Ich habe einen Computer. Computer? Isto tá certo?
Esse é igual do inglês, computer. Computer. Ich habe zwei Computer. E a plural igual ao singular, computer. E no Bildschirm fica a mesma coisa, né? Fica. Da conjugação. É, o pluralzinho que é diferente, tem um E. Bildschirme, só isso. Uhum. Então, wie viele Bildschirme hast du? Vou falar, ich habe keinen Bildschirm, ich habe einen Bildschirm oder ich habe zwei Bildschirme. Sim. O exemplo aqui, wie viele Drucker hast du? Quantas impressoras você tem? Ich habe einen Drucker. Und du? Eu tenho uma impressora, e você? Aí o cara fala, ich habe keinen Drucker. Aí tem o verbo drucken, imprimir, né? Ich drucke im Büro. Eu imprimo no escritório. Como é que é? Essa última aqui? Ich habe keinen. Ich drucke. Também é um verbo, né? Ai, meu Deus. Tinha me Pode ser também. esquecido desse Assim, ó. detalhe. Bom, é muita coisa para uma aula só, gente. Fica tranquilo. Eu vou botar o áudio de novo. Aquele áudio. Diga. Ô, João, calma, calma. Nesse último exemplo que tu deu, ich habe keinen Drucker. Por que que não. Eu sei que tu já explicou, mas por que que eu não posso falar ich habe keine. Kein? É masculino, não é? Porque é masculino, exatamente. Então, ich habe kein Drucker. Por que não? Porque Drucker é masculino, justamente. Vamos lá. Não, não. Por que que eu não posso falar o kein da forma nominativa? Ah, porque o nominativo está reservado para quem é sujeito. E aqui já está o ich. O ich é sujeito. É o sujeito que não tem nenhuma impressora. Então a impressora é objeto. Por isso keinen, para marcar que ele é objeto da frase. E quando a gente falava, ich habe kein. Como é que é, irmão? Bruder. Bruder. Eu deixei A gente vocês fala, errados. É, ai, meu Deus, João. eu deixei vocês errarem, gente. Não tem como passar tudo assim de uma vez. Ok. Não, só porque tava me confundindo, então esquece aquilo. O kein não existe sem essa forma aí. Ó, ele existe aqui, kein Telefone, no gênero neutro. Sim, mas só. Só. Agora, se eu quiser falar de uma coisa masculina, tem que ser Keinen. keinen. Não. Isso tá. No acusativo, hein? Tá bom? Ô, João, depois você faz alguma tabela, porque eu tô com. Não tô, tipo assim, eu tava focando no eu, você, no que seria o ish, dos, ihr. Só que aí vocês estão falando de den, das, kein, ein, e eu, tipo, não faço a menor ideia do que vocês estão falando, porque eu tava falando de outra coisa, e aí Não. eu não sei do que vocês estão falando. Aqui, a gente está nessa aqui, ó. Então, O mas esse den, ele é o quê no não ativo? der. Eu entendi o que que é a dúvida. Vem cá. Der, den. Das, die, Ah, tá. ein, einen, ein, eine. É importante essas tabelas mesmo. Aqui. Mas, por exemplo, mine, man. Também vai Porque aparecer tem, declinação. Ah, tem o dele, o deles e o delas, certo? E aí isso só existe no normativo, que seria o man, main e main. é, exato.
a gente vai ver que essas regras de declinação, elas vão se repetir em todas as estruturas, ou quase todas. Eu não estou passando todas aqui, o método, ele passa só aqui, inclusive, hoje, ó. Hoje é só isso aqui. Eu passei para vocês essa aqui, de cima, a mais. E aí você está perguntando agora desses pronomes aí, Bárbara, o meu, seu, lá também acontece. Vou escrever aqui para a gente. É melhor falar de uma vez, né? As coisas. É porque eu tenho quatro coisas escritas aqui, que seria o mine, o kein, o der e o ein. Seria o dele, nenhum, o enfim, uma. Tá, É, tá. Nossa, eu fico irritada de não entender as coisas. também. Ó, kein, keinen. Aí fica kein, kein. E keiner, keiner. Agora eu acho que eu tô entendendo. Eu não tava entendendo nada do que vocês estavam falando de dentro, das. Agora eu acho que eu entendi. Mas eu vou escrever só depois que acabar a aula, que aí eu. Tá, beleza, pode continuar. Eu acho que agora. Do lado esquerdo aqui é sempre o sujeito, do lado direito é sempre o objeto. Uhum. O normativo e o. Acusativo. Tá aqui Tá, também, ó. Aqui eles colocaram só o einen, keinen. Aqui é a tabela só do acusativo. Ein, kein, etc. Mas aqui em cima eu acho que tem uma tabela igual essas que eu fiz. Aqui, ó. Der Schlüssel, den Schlüssel, das Papier, die Rechnung. tá. E a que eu faço para sintetizar tudo, tá aqui no Classroom, em cima aqui, que é aqui. Aí eu Tá. coloco der, ein, kein. Tá. Eu vou escrever essa tabela aqui depois. Gente, E esse Nascilbe e é o quê? Por exemplo, no feminino, é o final da. Que tu isso. colocou ali? Ah, Narcísica significa é a sílaba, é a desinência ou terminação. Qual que é a terminação do masculino nominativo? É esse R. Por isso fica der. E no acusativo, tá aqui o N marcado, que é o den. Para a gente poder se lembrar depois que igual er, que é o ele, tem o R também lá. E no acusativo é in, que tem o N também lá. O S, que é o S no neutro, né? No nominativo e no acusativo. E o Z, terminaçãozinha lá, o Ezinho do Z, mesma coisa no nominativo e no acusativo. tá. Obrigada, João. Nada, gente. Gente, a mudança que a gente está passando agora ela é sutil, do ponto de vista prático, pragmático. A gente vai ter que colocar esse Nzinho quando uma palavra do masculino for objeto. É que para explicar o que é a tal da língua declinada, é uma volta enorme. Assim, porque deu a aula inteira isso, só falando disso. Porque não é natural para a gente pensar assim. E os alemães, eles pensam assim, pensam tanto que chega um momento que eles não estão pensando mais, né? Naturaliza na língua. Com a gente também acontece, viu? Chega uma hora que a gente está tão bom na língua que a gente nem pensa mais nisso. E sai tudo certinho. Vamos ouvir o áudio para terminar, bem fofinho. Nós três. É desse número 7 aqui. Tem só esses dois para completar. Se vocês puderem abrir aí nessa página 35.
Quando puder pôr, pode ir. Tá bom. Beleza, lá vai. Aufgabe 7a. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Tja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Vou mais uma vez, pessoal, agora parando. Para a gente poder escutar o der e o den. A ideia aqui é essa. Aufgabe 7a. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn então aqui? Wo ist denn der Schlüssel? Igual está escrito aí nessa primeira frase. Wo ist denn então? Por que o livro botou isso? Mas só para complicar para vocês. Mas wo ist der Schlüssel? O verbo ser aqui, igual a gente falou, coloca a frase inteira no nominativo. Então fica der Schlüssel. Onde é que está a chave? Seguinte. Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ele fala der Schlüssel, a chave. Fala ja, der Schlüssel. Ich brauche não sei o que und das Briefpapier, né, o papel de carta. Ich brauche Stifte, canetas und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Ah, Frau Feser, fragen Sie bitte Frau Esebeck. Pergunta para Frau Esebeck. E agora vai vir. Sie hat doch den Schlüssel. Sie hat doch den Schlüssel. Sie hat doch den Schlüssel. Ela tem, com certeza, ela tem mesmo, doch, o enfático, ela tem mesmo a chave. Com certeza ela tem a chave. Tja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Ja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. É, mas a Frau Esebeck hoje ela está em Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Sie agora os isãos, falando para ele. Und Sie haben, como que eu sei? Por causa do haben. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. E você também tem a chave, rapaz, né? Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Fim do áudio. Fim da aula também, porque vocês não devem estar me aguentando mais. Querem perguntar alguma coisa? Não, eu vou ficar vendo aquela tabela. Na verdade, eu vou fazer uma pausa. Vou ler aquela tabela que tu me mostrou até aqui, né? Tá aí. Eu faço alguns exercícios também. Vocês já tiveram matéria na faculdade, assim, que parece que você nunca vai entender, aí você dorme no outro dia, o negócio vem? É meio assim. É, eu sei. Quando acontece isso na faculdade, eu tenho que parar de ver o que eu tô fazendo, tipo, parar de prestar atenção, assim, e depois tentar sozinha, que é melhor. Sei.
A cabeça fica cansada, você não, tipo... Aí depois outro dia fica meio óbvio. É, legal quando você é assim. Eu também sou um pouco assim, eu preciso dormir e aí depois eu acordo sabendo. É, tipo, nem sabendo, mas depois no dia seguinte você vai ver, meio que no dia anterior você ficou lá batendo cabeça, você dormiu puto, porque você não entendeu, e aí tu vai lá e lê e fala, não, agora meu corpo entendeu que eu tô entendendo. É, é assim Vou mesmo. abrir a tabela aqui, eu vou refletir a respeito mais tarde. Bom, tá virando alemão, pessoal, é isso. O comecinho é muito pronúncia, muito assim, aí começa o alemão mesmo. Dá certo, sempre dá certo. Tudo bem, então? Tomar uma Fanta? Então, beleza, gente. Obrigado aí. Dankeschön. Ah, bitte schön. So, bis a nächste Montag. Até a próxima segunda. Depois eu vou coloco uns exercícios para vocês. Ich lege die Hausaufgabe. Und tschüss, bis dann. Tschüss. Cheers!